Em entrevista coletiva, o governador João Dória afirmou que uma potencial vacina contra a Covid-19 será testada em 9 mil voluntários em São Paulo. A vacina será testada em parceria entre o Instituto Butantan e o laboratório chinês Sinovac. Se bem sucedida, poderá ser produzida no país e disponibilizada no SUS a partir de junho de 2021. Para falar mais sobre isso, está conosco aqui no Jornal da Manhã agora o diretor do Instituto Butantan, aqui em São Paulo, Dr. Dimas Covas Tadeu. Como vai, doutor Dimas? Bom dia, obrigado pela entrevista. Bom dia, tudo bem? Um abraço a todos. Ô doutor, como vão funcionar esses testes? Os testes começam já agora em julho, né? Já no mês que vem a gente tem essa etapa mais avançada. Como vai funcionar isso? O processo de escolha dos voluntários serão todos aqui em São Paulo? Olha, os testes clínicos, eles são feitos pelos centros clínicos, que estão distribuídos pelo Brasil. Tem centros aqui no estado de São Paulo, o maior número aqui no estado de São Paulo, mas eles estão distribuídos em outros estados. Isso é importante. Para um teste clínico final de uma vacina, que é o teste de fase 3, com 9 mil voluntários, quer dizer, nós precisamos ter uma amostra representativa das pessoas nas diversas regiões onde o vírus está se transmitindo e nas regiões que estão sendo mais afetadas. Os protocolos ainda estão sujeitos à aprovação da Anvisa e do CONEP, que é a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, e tudo indica que nós conseguiríamos iniciar agora, já em julho, a primeira fase desses testes. Essa cooperação é uma cooperação com um laboratório chinês chamado Sinovac. Ela já fez a fase 1 e a fase 2 lá na China, com quase 1.000 voluntários, e agora vai fazer o maior estudo dessa vacina aqui no Brasil, sob a liderança do Butantan. Numa segunda fase, uma vez a vacina demonstrada ser eficiente, ser segura, o Butantan passará a produzir essa vacina. O Butantan tem experiência, o Butantan é um dos maiores produtores de vacina do mundo e poderá rapidamente, aí, no prazo de 12 meses, já estar colocando essa vacina em grande quantidade para os brasileiros. Ô doutor, e esse anúncio ontem teve uma repercussão muito grande. Queria saber se de ontem para hoje já houve a procura, por exemplo, de alguma prefeitura, de algum governo estadual aqui do Brasil ou até de outros países, enfim, que tenham acionado o Instituto Butantan tentando já se colocar na fila aí para receber essa vacina assim que ela estiver disponível, doutor. Olha, a repercussão da notícia foi mundial. O Brasil passa a ter uma possibilidade de ter uma vacina em um curto espaço de tempo. Existem 3 vacinas, as mais promissoras nesse momento, são 10 que estão em estudos clínicos. Uma é essa, é a nossa parceria, e despertou aí a mídia mundial, né? Tanto aqui como na China, uma empresa chinesa, uma empresa privada chinesa. E veja, o Butantan ele é um instituto que produz vacinas para o SUS. O Butantan não comercializa vacinas, ele disponibiliza toda a sua produção para o SUS e quando há excesso de vacinas, nós mandamos para a Organização Mundial de Saúde. Tá? Então, a população brasileira pode ficar tranquila que como a vacina da gripe, que é produzida totalmente no Butantan, quando essa vacina estiver disponível, a população vai receber ela gratuitamente. Ô doutor, e em relação aos testes em humanos, existe alguma possibilidade de erro? E aí o que acontece, né? Porque essas pessoas vão se apresentar para esse trabalho voluntariamente. Quais são as possibilidades de efeitos colaterais, por exemplo, nesse momento da aplicação em humanos? Ora, a vacina já foi feita a fase 1, que é exatamente para testar se ela traz efeitos colaterais, né? É feita num número mais reduzido de pessoas, isso foi feito lá na China. Depois vem uma segunda fase, que é num número maior, já foram feitos em 600 voluntários, para saber se essa segurança realmente existe e se ela é efetiva, se ela produz resposta imunológica. Isso aconteceu e agora nós vamos para essa fase de 9 mil voluntários, que é para saber a vacina em situações reais. Quer dizer, o grupo que vai se voluntariar, ele é sempre dividido em um grupo controle, que a gente chama placebo, né, que recebe uma substância inócua, que não é a vacina, e outro grupo que recebe a vacina. E as pessoas não sabem, nem nós sabemos quem vai receber uma e outra aplicação. Isso é controlado por um organismo internacional que vai continuamente avaliando se a vacina está protegendo, se não está protegendo,
até o momento em que isso acontece. Quer dizer, olha, estatisticamente essa vacina mostra que ela é efetiva, protege 90% a 95% as pessoas e, portanto, ela pode virar um produto que pode ser produzido e distribuído. Tá? Então, esse é o caminho dessa vacina, um longo caminho ainda. 9 mil voluntários é uma quantidade muito grande de pessoas. Essas pessoas têm que ser selecionadas, têm que ser testadas, não pode ter tido infecção antes, tem que estar em boas condições de saúde, né? E isso é feito por esses centros que vão estar distribuídos aí no Brasil inteiro. E esperamos que, como o Brasil está no meio da epidemia, esperamos que o fato de começarmos logo esse estudo permita a gente ter esses resultados o mais rapidamente antes do fim do ano. Ô doutor, e mudando de assunto, falando sobre as medidas de isolamento social, ao longo dessa semana, em várias cidades do país, inclusive aqui na cidade de São Paulo, houve a reabertura do comércio, né? Aos poucos, vários estabelecimentos têm reaberto as portas e a movimentação tem sido muito grande já nesses primeiros dias, né? Quem nos acompanha por imagens, inclusive, vê aí uma arte que nós preparamos mostrando justamente o comparativo do antes e do depois, de como foi a reabertura nessa semana, e a gente percebe uma aglomeração de pessoas, um movimento muito intenso a partir da reabertura do comércio. As pessoas, em pouco tempo, já foram para as ruas e procuraram as lojas. Queria saber do senhor a avaliação a respeito disso. Foi equivocada a decisão de reabrir o comércio agora ou não? Isso veio no momento certo? Olha, o governo do estado elaborou o que se chama Plano São Paulo. Esse Plano São Paulo ele foi um avanço porque ele criou um termômetro. Quer dizer, até então não havia um termômetro. As pessoas não entendiam muito bem termos técnicos, quer dizer, curva epidêmica, velocidade de duplicação, taxa de contágio, quer dizer, isso são termos científicos que prefeitos, vereadores, secretários de saúde tinham muita dificuldade em entender isso. Então, o Plano São Paulo, ele criou um termômetro, quer dizer, o Centro de Contingência criou um termômetro. Esse termômetro é muito simples de ser avaliado, ele é por cores, né, de vermelho a azul, quer dizer, quanto mais próximo do vermelho, maior a epidemia, mais grave a epidemia, e classificou as regiões do estado de São Paulo de acordo com esse termômetro. Né? Só que o termômetro era uma visão de 15 dias atrás. Quer dizer, nós não temos o termômetro do dia, nós estamos medindo uma coisa que aconteceu de 15 dias atrás. E aí, como houve essa possibilidade de evolução dentro dessas cores, muitos prefeitos, muitas regiões acharam que era um sinal para a flexibilização. Na realidade, não, né? Porque nós estamos em quarentena. A mensagem é que nós continuamos em quarentena e só poderia haver aberturas muito controladas, muito pequenas de determinados segmentos. A população não entendeu assim e foi maciçamente às ruas, né? E aí a quarentena deixa de existir. Se isso acontece, não tem mais quarentena. Quer dizer, se as pessoas circulam, se as pessoas se aglomeram, se as pessoas não entendem a dinâmica de transmissão do vírus, o vírus vai se espalhar mais rapidamente. Quer dizer, o vírus está com as pessoas, o vírus está no nariz das pessoas, na boca das pessoas, na mão das pessoas, né? E veja, a pessoa estando em contato com outras pessoas, se ela está infectada, ela vai transmitir. É assim que a epidemia prospera, né? Ah, mas eu uso máscara, eu tomo... Olha, a máscara é uma proteção relativa, ela é importante, mas ela não é absoluta. Você pode tocar numa superfície que acabou de ser contaminada, e inadvertidamente contaminar a sua própria máscara, contaminar você mesmo em outras regiões do corpo, depois mais tarde você volta a tocar e se contaminar. Então, veja, o isolamento social, uma quarentena, ela persiste. Ela foi decretada, ela tem mais... aí até o fim do mês de vigência, e as pessoas não podem, de uma hora para outra, achar que a vida voltou ao normal. Isso não está acontecendo, nós estamos no meio da epidemia, a epidemia é grave, o Brasil hoje é o centro mundial da pandemia, é o país que tem mais casos por dia, já passou os Estados Unidos em número de casos por dia, está subindo progressivamente na curva de mortalidade, ele é o segundo em número de casos, vai ser o segundo em número de mortes essa semana ainda. Então, veja, as pessoas não podem achar que a vida vai voltar ao normal, porque não vai. Tá certo? Doutor. O isolamento social tem que continuar.
Deixa eu fazer aqui uma última pergunta ao senhor, voltando a falar sobre a vacina. Foi investida, imagino, uma quantidade grande de recursos, né, no desenvolvimento dessa vacina e na parceria com o laboratório chinês. E mesmo assim, há o risco, embora a gente já tenha chegado à terceira fase do desenvolvimento, há o risco de que não dê certo, né? Há um risco de insucesso. Queria saber do senhor exatamente qual foi o valor investido e se há uma projeção, uma taxa de risco, digamos assim, no desenvolvimento dessa vacina, qual seria a percentagem de acerto ou de chance de insucesso dessa vacina? Olha, o valor que está sendo investido nesse estudo clínico é 85 milhões de reais do governo do estado de São Paulo. Quando a vacina chega numa fase 3, é porque ela tem uma possibilidade de ser bem sucedida, né? Mas pode não acontecer. Quer dizer, outras vacinas chegaram em fase 3 e na hora que aplicou na população, ela não foi efetiva. Quer dizer, esse é o risco de qualquer vacina. Só que tem esse pormenor. Quando chega na fase 3, isso significa que todos os indicadores mostram que ela tem uma real chance de ser bem sucedida. Como eu disse, das 10 vacinas que estão em estudo clínico, essa, juntamente com mais duas, são as mais promissoras, né? E a que está mais avançada em termos de planejamento, produção. Essa vacina já é produzida lá na China. A China foi o primeiro país que teve epidemia e teve mais tempo para trabalhar nessas questões. Então, isso nos deixa assim, muito animados, muito esperançosos que essa vacina possa, de fato, ser bem sucedida. Agora, é importante dizer, essa vacina não vai ajudar nessa epidemia. Essa epidemia, se tudo correr como está previsto, ela deve terminar antes do fim do ano, né? Nós vamos ter essa vacina a partir do ano que vem. Essa é uma vacina que será importante para as chamadas segundas, terceiras e quarta ondas da epidemia, né, que vão ocorrer, que já estão ocorrendo em outros países. Sim. E quem vai poder tomar? Quem teve a infecção agora. Ok, agradeço muito aqui a presença no Jornal da Manhã do Dr. Dimas Tadeu Covas, que é diretor do Instituto Butantan. Obrigado pela entrevista, Dr. Dimas, bom dia. Eu que agradeço, bom dia, obrigado.